Bom demais conversar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente comigo agora de 12h a 1h pela Rádio Trianon 740M por São Paulo. A rádio também, vamos baixar um pouquinho o TP aí que está comendo a letrinha, viu? Rádio Universal 810 AM de Santos. Isso também, né, pela internet, tvexito.com.br. Venha curtir a nossa fanpage do Gente que Fala, tá bom? Olha, e ao vivo, por telefone, também participam conosco. É o 11 50 81 3782. 11 50 81 3782. Deixa eu cumprimentar aqui, antes de dizer os assuntos de hoje, os nossos queridos amigos convidados, como o economista Ricardo Montoro. Como vai, Ricardo? Que prazer voltar aqui. Estamos prontos para enfrentar o tema de hoje. Opa, que eu imagino quente, qual seja. Quente. O médico clínico geral Rubens Calvo está chegando e também conosco o advogado Paulo Arthur Góes, diretor executivo do Procon. Como vai, doutor Paulo? Olá, Liliana, tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui com você, os nossos ouvintes, com os nossos colegas aqui da mesa, doutor Drauzio Barreto, doutor Ricardo Montoro e, em breve, doutor Rubens Calvo. Também aqui conosco o doutor Drauzio Barreto, gente, que é procurador de justiça. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui novamente no programa Gente que Fala, Liliane, e sempre muito bem acompanhado. A responsabilidade do debate aumenta muito pela qualidade da mesa que você monta, viu? Muito bem, que eu tenho que estender aqui a Zerilda Salvata, nossa coordenadora de produção, né, diretora de produção, e ao Fausto Camunha. E toda a equipe que trabalha com esmero para ter um programa de qualidade todos os dias para vocês. E aí, hein, gente? O Supremo decide reabrir julgamento do Mensalão. Pois é, o Supremo Tribunal Federal resolveu reabrir o julgamento de 12 réus considerados pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro no caso do Mensalão. O novo julgamento deve ficar para 2014 e pode haver reexame de provas. Após a decisão, manifestantes jogaram pedaços de pizzas no tribunal, né? E na estátua em frente ao prédio que representa a justiça brasileira. Hoje até o tempo amanheceu chorando. É verdade. Fala aí, meu querido Ricardo Montoro, seu comentário. Liliane, realmente você fez uma metáfora muito interessante. Eu acho que o Brasil amanheceu chorando. Eu estava aqui nos bastidores conversando com meu amigo Drauzio Barreto, e ele falou, o programa foi feito para o doutor Paulo e para você. E eu brinquei com ele, eu acho que foi feito para todos os brasileiros, e com a formação que o Drauzio tem, eu acho que ele irá contribuir demais para esse debate. Eu estou realmente muito triste. Né? Eu sei dos argumentos, assisti grande parte da aula que foi dada ontem pelo Celso de Mello, mas todo embasamento jurídico, todo embasamento de ordem legal não me convence, né, em absoluto, talvez pela minha formação democrática, humana, né, em que eu sempre aprendi com meu pai, com o Franco Montoro, que quando você se defronta a justiça com o direito, opte pela justiça. Você falar que você vai julgar sem ouvir as multidões, para mim isso é um erro absolutamente desumano de um legislador. Por mais frio, imparcial, independente que seja, ele não pode deixar de ser um cidadão, de ouvir o clamor da sociedade, de ver o momento político em que as instituições do Brasil se encontram. Era uma oportunidade de ouro para afirmar junto à população de que existe autoridade aqui nesse país, de que os culpados são culpados e não deixarão de ser culpados. Isso é que é importante. Estava vendo no jornal, a pena dos condenados pode diminuir de 9 anos para 7 anos. Quer dizer, claro, pode mudar o regime, pode facilitar, mas eles estão condenados, porque foram condenados, já houve julgamento, já está comprovado, mais do que comprovado, a culpa, né, desse maior escândalo que eu acho que existiu na história da República, que é o Mensalão. A compra de consciências, né? Não é a compra de voto, a compra de consciências, a compra de apoio parlamentar, absolutamente comprovado. Ficar restrito aos rigores da lei, me parece que isso é um problema que pode afetar diretamente a população. Era uma oportunidade que o Supremo tinha, de mostrar para a população
que realmente é independente. Eu não me conformo absolutamente com a argumentação meramente jurídica do fato que afetou o Brasil e que vai afetar o Brasil por muito tempo. Muito bem, você pode e deve participar conosco no 11 50 81 3782 para também tratar desse assunto. É claro que muitos concordam ou muitos poucos concordam. O que você acha? Vamos saber aqui também dos nossos amigos, outros convidados, como o doutor Drauzio Barreto, procurador de Justiça. Muito bem. Sem a veemência e o calor parlamentar da família Montoro, eu entendo o seguinte. Claro que há uma expectativa enorme da população para que acabe essa percepção real da impunidade no nosso país, não é? Foi a primeira vez que notórias figuras do mundo político, do mundo empresarial, do mundo econômico, foi reunido num único processo e tiveram, não é, penas exemplares. Ocorre o seguinte, não é às vezes complicado entrar nos meandros da nossa lei, da nossa legislação. A legislação brasileira é complexa, ela contempla uma série de situações que não estão no dia a dia da população. Apenas para reflexão, o nosso país tem mais de 1 milhão de leis, não é? E a lei diz que, o Código Civil diz lá, na sua abertura, não é, que a ninguém é permitido desconhecer a lei. Não é? E o melhor advogado, o melhor jurista, o maior estudioso do direito no Brasil, certamente não tem capacidade de conhecer, como se deve, 1% de 1 milhão de leis. Não é? Bem, aí nós passamos para o julgamento de ontem, de um incidente processual. Se caberia ou não caberia um recurso dentro do tribunal para analisar um aspecto daquela condenação, e não analisar a condenação. Com nome esquisito para a população, para todos, embargos infringentes. Não diz nada isso, não é? Embargos infringentes. Dirá para o mundo do direito, para aqueles que militam, que advogam, para os professores, as faculdades, devem estar dando aulas sobre esse tema em todas as salas de faculdade de direito. Mas a pergunta é esta: cabe ou não cabe um recurso, independentemente da gravidade dos fatos que foram levantados e que foi trazido ao conhecimento da população brasileira, que ficou chocada e que exige a punição de quem praticou atos de deslealdade com a democracia, não é? Eu prefiro, nesse momento, acreditar que o Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro José Celso de Mello, promotor de justiça aqui do Estado de São Paulo, não é? Foi meu colega de trabalho durante longos anos. Todos que conhecem o ministro José Celso sabem da sua capacidade, da sua dedicação à ciência do direito. Que o voto dele foi um voto técnico, distanciado, como disse o nosso querido amigo Ricardo Montoro, distanciado desta paixão, deste clamor popular que exige o quanto antes que iniciem o cumprimento das penas a essas pessoas que foram condenadas. Mas eu sou tentado a aceitar, Liliane e amigos aqui de debate, que o princípio do processo justo e do processo legal deva prevalecer sempre. Há instância, sim, deste recurso, do embargos infringentes. É claro que na Suprema Corte até lá se dividiu. Foram 6 votos que entendiam que podia ter esse recurso e 5 que entenderam que não. Seria melhor para a população que esta decisão fosse uma decisão pacífica, porque todos, então, entenderiam que este recurso era válido. Eu vou me encurtar, porque o tema é por demais apaixonante e longo, mas apenas para reafirmar que este recurso existe. No ano de 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ao Congresso Nacional uma mensagem de lei para suprimir e eliminar o recurso de embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal em matéria penal. Não é? E o Congresso Nacional não aprovou esta lei em 1998. De modo que, se não aprovou, está valendo a regra dos embargos infringentes. E quando a gente defende aqui o justo processo, o processo legal de defesa, nós não estamos aqui defendendo o ato criminoso. Nós estamos defendendo a forma.
As pessoas devem ter o direito, por mais grave que tenha sido a infração cometida, de ter um julgamento isento, um julgamento justo dentro das técnicas do direito. Então, eu acho que o Supremo, neste momento, que reconheceu esse recurso, deveria, o quanto antes, deram 30 dias de prazo, dobraram o prazo para apresentação dos memoriais por parte dos defensores, de 12 dos réus, julgar esse processo, que este recurso, o processo está julgado, não é? Desculpe a impropriedade, que este recurso seja julgado ainda nos próximos 3 meses que nós temos do ano de 2013, para que nós entremos em 2014 com esta página suja da história do Brasil virada. Não é? Agora, procurador, só para esclarecer um pouquinho para o nosso telespectador e ouvinte, né, pela Rádio Trianon 740M, não é que serão mudadas as penalidades, eles já foram julgados. Eles foram julgados e estão condenados. E condenados. Qual é a principal vantagem dos embargos infringentes? É que, na matéria em que houve 4 votos na condenação, foram vários crimes que todos foram cometidos. Acusados. E principalmente no que diz respeito à formação de quadrilha. Especificamente no delito de formação de quadrilha. 12 dos réus do mensalão, foram 30 réus do mensalão, tiveram condenações por formação de bando ou quadrilha. E aí, na penalidade, o que eles seriam beneficiados se nesta revisão, vocês estão acompanhando o meu raciocínio, derem lá como em algum ponto da matéria apresentada, olha, aqui nós erramos ou nós fizemos alguma coisa. Vai diminuir essa punição? Bem, eles podem ser, não é, terem as suas penas confirmadas nesse recurso, vai ser revisto o aspecto da formação de quadrilha, pode ser mantida a condenação, ela não poderá ser exasperada, ela não pode ser aumentada, ela pode ser mantida ou pode ser eliminada. Eles podem ser absolvidos do crime de formação de quadrilha no recurso. Se isto acontecer, todas as demais penas dos outros crimes permanecem intactas, rígidas. O que vai alterar é o que já antecipou o Ricardo Montoro, é que pode alterar o regime do início de cumprimento de pena. Que pode ser o semiaberto. Que pode ser o semiaberto, porque a nossa lei diz que a partir de 8 anos de condenação, o regime inicial obrigatório é de regime fechado de cumprimento de pena, ou seja, acordar e dormir dentro da cadeia. Isso. E no regime semiaberto, podem trabalhar durante o dia e à noite, dependendo da fixação das regrinhas aí do regime semiaberto, a partir das 18, 19, 20 horas, seja lá o que o ministro, o juiz determinar, eles têm que se recolher à prisão para dormir. Se houver alguma falha neste período de regime semiaberto, o regime semiaberto é cancelado e passa a ser o cumprimento de regime fechado de pena. Não é? É esse aspecto que os 11 ministros agora vão analisar. Se tivesse a mesma composição do Supremo Tribunal Federal quando da primeira condenação, vamos chamar assim, essa pena não seria alterada, porque, por maioria de votos, houve a condenação por formação de bando e quadrilha. Ocorre que 2 ministros se aposentaram entre a condenação e o recurso julgado na data de ontem, que é o ministro César Peluso e o ministro Carlos Aires Brito. E 2 novos ministros integram a corte. Há agora a expectativa, porque ninguém vai mudar a sua opinião. Quem votou pela absolvição permanecerá pela absolvição. Quem votou pela condenação permanecerá pela condenação. Agora, a surpresa é saber se o ministro Barroso e se o ministro Theory podem ter uma interpretação diferente daquelas que tiveram o ministro Aires Brito e o ministro Peluso, que votaram pela condenação no aspecto da formação de bando ou quadrilha. É com isso que os advogados têm uma expectativa de possível revisão de pena, mas falar sobre isso hoje é exercício de futurologia. O que importa é assim, foi assegurado o direito de recurso, não é? O direito de ser revisto esse aspecto da condenação. E acho que o Supremo não mereceria críticas por isso, porque ele está preservando o direito de todo e qualquer cidadão que vier a ser acusado de ter o duplo grau de jurisdição, de reexame em alguma condenação. Não só os políticos. Não só os esse políticos. Benefício. É que, neste caso, o Supremo era a primeira e última instância de julgamento em razão de foro privilegiado. Ficou, teoricamente, eliminado a possibilidade do duplo grau de jurisdição, que só acontece no Supremo em matéria penal quando houver esta divergência entre os juízes, entre os ministros, quando 4 votam de uma maneira e
7 votam de outra maneira, não é? Ou 6 de outra maneira, porque nem sempre o presidente vota, ele exerce o voto de Minerva. É que o ministro, hoje presidente, Joaquim Barbosa, foi o relator do processo, e ele votava, e o ministro Aires Brito, que era o presidente naquela ocasião, também fazia questão de registrar o seu voto, apesar de não ser mandatório nas hipóteses que não ocorra empate na votação entre os ministros. E o senhor fique muito tranquilo, que a sua fala foi muito breve, diante, inclusive, do ministro Celso Mello, que eu fiquei ontem esperando 2 horas para ele dar uma sentença. Eu esperando, e o Brasil esperando. Enfim, um juridiquês que cabia ali, né, na ocasião, na gravidade, importância daquela instituição, mas dizer que nós aprendemos muito com a sua explanação agora, viu? Muito obrigado. Olha, você pode e deve participar conosco, 11 50 81 3782 é o telefone do ouvinte. Vamos ouvir também a fala do advogado Paulo Arthur Góes, diretor executivo do PROCON. Como se sente como cidadão e advogado, homem da justiça também, né? Bem, Liliane, depois do que foi dito aqui pelo doutor Ricardo, pelo doutor Drauzio, eu acho que nossos ouvintes, eu também aprendi aqui, foi para mim uma lição, uma aula, e nós temos o contraponto aqui, muito bem colocado, né? O que caberia a mim aduzir ou acrescentar aqui seria o seguinte: nós temos que tirar alguma lição disso. Né? A nossa sociedade tem que tirar alguma lição disso. Né? Se, sob a ótica da maior corte do país, ou da maioria desta corte, deu-se cumprimento à legislação, sob a ótica da maior parte da população desse país, graçou à impunidade. Me parece que talvez essa seja uma oportunidade, mais uma oportunidade, eu diria, para que se fomente, se inicie mais uma vez a discussão do nosso sistema processual, penal, enfim, onde nós temos um emaranhado de regras, de possibilidades, de recursos que permitem situações como essa, onde pessoas que já julgaram tenham que dizer de novo a mesma coisa que disseram. Né? Então, eu diria que hoje acho que a população anseia e clama por isso. E os nossos legisladores, os nossos políticos, os nossos representantes precisam dar uma resposta a isso. Muito bem, 11 50 81 3782 é o telefone do ouvinte. Eu, humildemente, digo o seguinte: eu já aprendi o que é bando, o que é quadrilha. Mas parece que tem ali, entre o céu e o inferno, uma distância muito grande e a gente tem que respeitar e aprender. Deixa eu ouvir a opinião dele também, nosso querido amigo, vereador Rubens Calvo. Como está, Rubens? Tudo bem? Melhor agora. Alegria tê-lo aqui. Inclusive nessa mesa seleta. Você viu, né? Valeu a pena eu ter me esforçado muito para chegar a sua companhia, Liliane, outro programa que faz a diferença de São Paulo, do Fausto Camunha, e outra de rever bons amigos aqui e amigos de escola e credibilidade. Eu gostaria de fazer, inclusive, alusão a essa minha admiração para cada um deles. O Montoro, o Ricardinho aqui, foi vereador comigo. Ele tem na sua genética, na sua formação, a credibilidade do seu pai, que instituiu o primeiro estado de deveres e direito da abertura democrática São Paulo, sendo São Paulo o carro-chefe da abertura política da democracia brasileira, graças ao seu pai. E sabe da nosso companheirismo. E o Ricardo se dedicou num assunto, naquela ocasião, sobre os cuidados que deveríamos ter da preservação da nossa água. Há poucos anos atrás, ele foi um dos pioneiros, e hoje nós estamos vendo que ele tinha razão. Infelizmente, pouco foi feito, apesar dos esforços dele. O doutor Drauzio Barreto, que foi deputado com meu pai. Meu pai foi um deputado... Uma grande figura, tem um carinho imenso. Trabalhador, e ele não conhecia assim o senhor pessoal, mas ele falava muito do seu nome em casa, mostrando que o senhor era daquele rol dos deputados mais à frente, né, dos assuntos do Estado de São Paulo. É um prazer imenso estar aqui com o senhor. Honra minha, muito obrigado. O Dr. Paulo Arthur Góes, que nós já nos conhecemos e que faz um bom trabalho aí em cima agora no PROCON, e se Deus quiser,
muito mais ainda, uma questão muito necessária. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo comercial, já vai dar hora e vez também ao nosso querido Rubens Calvo para falar sobre os embargos infringentes. Voltamos já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Quase um Facebook. trava-língua, não é? Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje. Gente que fala, e agora vamos ouvir rapidamente o meu querido Dr. Rubens Calvo, clínico geral e também vereador afiliado ao PMDB, sobre os embargos infringentes. Eu sou médico de uma família de médico, de formação de médico. Ninguém vai por indução, é claro que tem que ter vocação. Uma filha minha se formou agora em Direito, é uma advogada, prestou OAB e passou. Mas é empolgante o direito brasileiro, porque ele vem do romano e tem um lado filosófico intenso e social na nossa realidade, e que prima pelo direito de defesa. Por isso que existem várias instâncias. E como bem, depois que todos os juristas aqui falaram, cabe pouco, eu entendo assim. Não está em questão a mudança das penalidades, vamos dizer assim, que já foram impostas, e sim o direito do recurso. E que eu vejo com os bons olhos, à medida que, na última instância, aquilo seria um ato sumário, se pelo menos tivesse a concordância da maioria absoluta, da totalidade, então não cabe recurso, porque tem aqui, todos tiveram o mesmo entendimento. Mas já que houve a divergência, que fosse que divergiu com uma nova tese, deveria ser verificado e colocado novamente as razões por que ser analisada pelos demais. Então, eu acredito que só foi feito uma coisa que me empolga no direito brasileiro, que é o direito de ampla defesa e das várias instâncias de recurso. Está no último, como bem explicou, só restava isso que rege no Estatuto, no regimento interno, aliás, esse direito. Os advogados, que são dos melhores aí de defesa dos réus, conseguiram não só colocar, como também persuadir e envolver os afetos a que acolhesse esses embargos. Sob o voto de Minerva do ministro Celso de Mello, que é uma pessoa de carreira, um grande conhecedor, um grande juiz, respeitadíssimo, e ele, então, deu o voto de Minerva. A única questão que eu fico aqui, como povo, então, né, como técnico maravilhoso, que bom que eu tenho uma justiça assim, né? Mas, por outro lado, como povo, e pelo que a gente vê dos desmandos, da corrupção que tanto penaliza o povo brasileiro, o mais simples, o mais humilde, o mais necessitado, eu só sinto que a morosidade de se rever ou se dar provimento nesses embargos e de se marcar, então, uma nova um novo julgamento, para se dar o veredito final. A Folha de São Paulo veio com uma manchete, ou o Estado, um desses aí que eu li hoje pela manhã, desejando Feliz Natal. As pessoas estão descrentes. Feliz Natal, Zé Dirceu. Feliz Natal, Zé Zenuíno. Feliz Natal. Não é assim? Pode falar, Montudo. Você me permite um pequeno à parte? Eu volto a insistir na tese, o Drauzio, de que esse julgamento ele não pode ser meramente dentro das cláusulas contratuais, né, da nossa Constituição. Senão, você estaria fazendo uma crítica de que está contra o direito de defesa do Joaquim Barbosa, do Luiz Fux, da Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes, do Marco Aurélio, que sabem perfeitamente do direito e sempre lutaram pelo direito de defesa. Só que eles assumiram uma postura maior do que meramente o estatuto, a lei formal e fria, né? Eles foram além disso.
Eles sentiram que o momento era diferente. Outra coisa que eu acho que foi o Gilmar que citou, e o Drauzio colocou aqui também, os 11 hoje mudaram 2. Podiam ter mudado 3, 4, 5. Como é que é possível um Supremo Tribunal resolver um julgamento e um outro colegiado, né, digamos, modificar aquilo que foi... embora eu tenho críticas, imagino que muitos têm também, da maneira como o indicado é indicado, mas isso não está em discussão agora, mas é um outro, são 2 que saíram, poderiam ser 4, 5, poderia ir por água abaixo todo aquele julgamento que o Supremo fez, né? Então, me parece, e eu insisto em dizer, que você não pode julgar, né? Eu guardei essa frase porque foi repetida pelo Celso de Mello e pelo Barbosa, né? Eu vou julgar sem ouvir as multidões, como se isso fosse qualidade, gente. Isso não é qualidade. Você tem que ser justo, né? E eu ponho em dúvida aqui se esses 5 ministros honrados que votaram contra, se por acaso eles votaram contra a liberdade de defesa. Em cima dos preceitos que eu estava dizendo sobre o lado filosófico, no meu entender, é preferível você refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, por isso que as coisas têm que ser muito bem analisadas. No acolhimento desses embargos infringentes, acredito que os próprios advogados de defesa e os que analisaram já esgotaram todas as possibilidades. O que eu não entendo é um ato contínuo. Então, já que se marque já daqui 15 dias, no máximo um mês, para que esses novos, então, tomem mais pé do que está acontecendo, mais do que foi alardeado pela imprensa e pela vontade popular, e se tome a última decisão final, porque aí não cabe mais recurso. E aí ninguém vai ter, só que vai caber os justos experientes, que assim é um termo dos advogados, aqueles que se sentiriam injustiçados por esses ritos todos. Agora, o Poder Judiciário não tem que ouvir o povo. É um poder extremamente técnico. Quem tem que ouvir o povo somos nós, políticos. E que, de repente, poderiam estar criando leis, então, que protegeria melhor o povo contra os desmandos, a corrupção. Está entrando agora no Congresso algo que nós fizemos lá na Câmara, e você lembra muito bem, em algumas moções, tornando corrupção crime hediondo. Porque à medida que tira dinheiro de remédio de doente que está morrendo, comida de criança que está na escola, que muitas vezes vai para a escola para poder se alimentar subnutrida, isso é hediondo. Então, são coisas que são de encargo dos políticos, e os juristas têm que esgotar todos os recursos de julgamento. Eu penso assim, eu não acho que foi apenas uma pressão política de um lado, de maus políticos, enxovalhando muito mais, infelizmente, essa política linda de história brasileira, de luta que muita gente morreu para chegarmos ao estado que está, delas vida nas ruas, em combate na rua, para adquirirmos a democracia. O seu pai foi um dos precursores disso, graças a Deus, do lado do bem. E, do outro lado, o povo oprimido, o povo enganado. E eu acho que não tem que levar esse embate agora para o campo político e menosprezar e desprestigiar muito mais o Congresso, porque eu acredito na instituição. É preferível você, de repente, ter várias denúncias e meios de corrigir esse Congresso do que ter um Congresso fechado, como nós já tivemos na história passada do Brasil. Posso só, sobre o assunto, ainda falar mais uma coisinha? Nesses longos meses que o julgamento do Mensalão ficou exposto ao país, muito se falou sobre justiça, sobre direito, sobre crimes, não é? E todos nós amadurecemos juntos, não é? As pessoas que não têm um conhecimento das praxes judiciais, e às tantas horas, porque todo mundo opinou sobre isso. Há uma corrente, e aí a propósito do que nós estamos falando, do clamor das ruas, não é? De ouvir a população. Há uma corrente, isso há décadas existe, chamado direito alternativo, uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica, e que alguns juízes, alguns advogados, alguns promotores tentam adotar no seu dia a dia, inclusive. O que é o direito alternativo? O direito alternativo seria que, no conflito entre o justo e o legal, fica-se com o justo e abre-se mão do legal. Aí começam, talvez, os problemas. Porque o que é justo para um pode não ser exatamente justo para outro. A certeza da lei é que nos estabelecerá
este justo, se houve excesso ou se houve cometimento na aplicação da reprimenda penal. Se nós, num determinado momento, admitirmos que entre o justo, que é ouvir então o que as pessoas querem, agora, cadeia já, e que torço para que sigam para a cadeia, mas dentro de um processo legal, nós desprezarmos a legalidade, talvez estejamos abrindo precedentes para coisas que não sejam positivas. Esses 5 foram contra a legalidade? Os 5 não é votaram? isso, Ricardo. A questão é a seguinte: há possibilidade de recurso ou não há? Essa foi a discussão que terminou ontem. Há uma dúvida nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal se existe esse duplo grau de jurisdição. Lá no regimento interno do Supremo, que vem desde o início do século passado, há a previsão que, na divergência de 4 ministros, são permitidos os embargos infringentes. Como dizendo, como aqui não cabe recurso em processo originário... Isso foi resolvido ontem numa sessão após o voto do Celso de Mello, se era 4, porque tinham alguns advogados que defendiam por que 4 e não 3, não 2, não 1. Não, mas o regimento é claro, é porque é 4 mesmo. É para mostrar que há uma divisão... O Supremo resolveu ontem que são 4, né? Era definido que era 4, mas existiam... teses de que deveria ser menos de 4. Mas aí seria uma tese errada. Como também me pareceria que seria uma tese errada, com todo respeito, as opiniões de 5 ministros de um lado e 6 do outro mostra que há uma divisão filosófica intensa sobre isso. Mas eu não... E que ninguém foi contra a legalidade. E eu não quero aqui dizer que os 6 que votaram de uma maneira votaram melhor do que os 5 que votaram de outra maneira. Apenas eu entendo, não é? Que há esta possibilidade. Esses embargos infringentes estão previstos no regramento do Supremo Tribunal Federal. Se para este momento, para este julgamento, isto não é bom, aí a conversa é outra. Mas enquanto existir lá, isto é o legal. Haveria que ser respeitado, porque senão a gente começa, como houve muito debate disso, não é, caminhar para a tese do direito alternativo, que ela é sedutora. Entre o justo e o legal, parece que é melhor ficar com o justo. Parece que é melhor ficar com o justo. Nem sempre a lei é a melhor lei, e a justiça pode estar sendo feita fora da lei. Mas o que é ser justo? Aí começa o intérprete. Começa, vamos dizer, começa a haver um espaço perigoso para a interpretação. Pessoas radicais, pessoas homofóbicas podem entender que não seja justo uma união homoafetiva. Pessoas de espírito liberal, de espírito humanista... Mas a homofobia está falando que é dele. Mas é isso que eu digo. Falando que é mas nosso. Aí o julgamento, não é isso? Mas não é isso, é que o julgamento é muito pessoal do justo. Ele não é universal. O universal é o que está na lei. A gente pode ser contra a lei. Aí nós temos que ir à casa dos políticos, ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, às câmaras municipais e lutar pela mudança da lei. Mas enquanto ela existir, infelizmente, as leis que não são boas precisam ser cumpridas também. Porque senão as boas também não serão cumpridas. É assim que eu penso e acho que esta história dos embargos infringentes deveria suscitar nas lideranças políticas do Congresso Nacional mais responsáveis numa explicitação legislativa. Não é? Existe ou não existe? Para que nós não tenhamos mais debates desta extensão, onde divida a nação ao meio, onde divida o Supremo ao meio. Não é? Porque não tem clareza na lei. Pode falar, doutor Paulo. Primeiro, mais uma vez agradecer aqui a aula do Dr. Drauzio, mas eu também gostaria de ressaltar o seguinte, a questão do duplo grau, ou seja, o direito de ter direito a um recurso, assim como tem os mortais, ele deve ser ponderado e sopesado com relação ao foro privilegiado. Ora, nós mortais podemos e temos o direito ao duplo grau porque estamos sujeitos à justiça comum. Aqui nós estamos falando de pessoas que, pelas funções e pelas responsabilidades e pelo que representam, têm um foro cujo próprio nome já diz, privilegiado. Então, é daí que nós precisamos tirar alguma lição para se verificar se realmente é isso que queremos, é isso que a nossa sociedade, que além de um foro privilegiado, exista também aqui um duplo grau. Isso é tratar com isonomia
no sentido aristotélico do termo, me permita, a sociedade brasileira? Outra discussão que vai virar pauta, em breve eu vou convidá-los aí, né, para participarem, que cabe aí uma discussão também, é o seguinte: que justiça é essa que dá penalidades diferentes para mentores e executores? Porque é fato ou não é que o Marcos Valério está lá preso? Claro. É fato ou não é que o presidente do Banco Rural, o dono do presidente do Banco Rural, está todo mundo presinho lá e já ao lado? Os que podem ser beneficiados são os mentores. Agora, que país, que justiça é essa, né? Que 2 pesos, 2 medidas para todo mundo, tá? É intervalo já? Já intervalo, voltamos já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, e agora comigo por telefone, ele que é o diretor econômico financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Antônio Arnosti, que vai nos contar sobre a última terça-feira aí que falamos e divulgamos das vantagens que os associados podem usufruir através das parcerias da AFEPESP. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem, Liliane. Boa tarde. Tudo ótimo. Vamos relembrar aí quais são as áreas de atuação dos convênios e parcerias, doutor Antônio? Ok. Os convênios e parcerias da AFEPESP trazem inúmeras vantagens aos nossos associados, né? E estão disponíveis nas mais diversas áreas de atendimento, como saúde, instituições educativas, academias de condicionamento físico, hotéis em todo o país, parques temáticos, compra de produtos, cinemas, teatros e algumas outras opções. E quais dos serviços terá aí destaque no boletim de hoje? A parceria de destaque de hoje é a da compra de produtos com desconto especial pela internet ou por telefone. Oba! Oferecidas pelo Departamento de Marketing aqui da AFEPESP, em parceria especialmente com a Walmart e Compra Certa, sempre visando a garantia de confiança e segurança aos nossos associados. E como é que funcionam aí? Dê mais detalhes para nós, doutor Arnosti, as compras através da parceria do Walmart. As compras pelo conhecido site da Walmart oferecem descontos que variam entre 5% e 15%, dependendo da categoria de cada produto. Para efetuar essas compras com descontos, os associados devem acessar o site www.walmart.com.br/AFEPESP ou ligar para o Televendas 3003-6000 e informar qual o parceiro que é a associação. Muito bem. E no canal de vendas Compra Certa? O site Compra Certa conta com descontos de até 30% nas diversas marcas que saem direto da fábrica. Entre elas, as da linha Brastemp, Consul e Sony. Para efetuar essas compras através do site, o associado deverá acessar o endereço www.compracerta.com.br e clicar em primeiro acesso e se cadastrar. Tem que utilizar o código de parceria, que é o próprio nome da associação, a AFEPESP. Ou então utilizar o Televendas pelo número 4004-0019, também informando o mesmo código. Muito bem. E onde o associado encontra as informações sobre os convênios apresentados? Como fazer para aproveitá-los? Viviane, todas as informações estão disponíveis através do 0800 771 7144 ou no site da AFEPESP, que é o www.afepesp.org.br/convênios. Vale destacar que os convênios são intermediados pelos setores e coordenadorias desta associação,
que visam sempre os melhores serviços e descontos para os nossos associados. Tá certo, eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Arnaldo, sobretudo quando o senhor vem com boas notícias, como foi o caso de hoje, né? Nós é que agradecemos, Liliana, essa oportunidade e queremos uma saudação especial aos ilustres debatedores, que eu acabei não fazendo de início, e um abraço muito especial de final de semana a todos os associados da AFPESP. Um abraço, doutor Arnaldo, tudo de bom. Boa tarde, muito obrigado. Até logo. Olha, deixa eu aqui, nós vamos chamar mais um comercial, é isso? Já um comercial, Zenilda? Vamos lá. Essa TV, a TV web, ela é espetacular, é maravilhosa, porque primeiro você tem informações a qualquer tempo, a qualquer hora, e no mundo de hoje, uma pessoa sem informação, ele está realmente alienado de todo mundo. E neste passo, a TV Êxito tem um papel fundamental nisso, para levar a todos os brasileiros, a todos aqueles que a acessam, notícias da hora, notícias rigorosas, notícias excelentes, e também por profissionais notáveis. Então, tudo isso aí leva realmente a nós termos que cumprimentar a TV Êxito pelo seu sucesso e pelo papel brilhante que faz na sociedade brasileira. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. E agora vamos comentar com vocês aí dos 23 anos que nasceia o Código de Proteção e Defesa ao Consumidor. Já 23 anos de PROCON? De PROCON, 36. Jamais, né? Só do Código são 23. O PROCON é anterior ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o PROCON São Paulo, assim como o Ministério Público de São Paulo e outras entidades importantes, como o IDEC, entidades civis, enfim, foram muito importantes na própria criação do Código de Defesa do Consumidor, né? No movimento de defesa do consumidor no nosso país. E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que costuma-se dizer que é a lei que pegou. Né? Uma lei cidadã, assim como a nossa Constituição. A defesa do consumidor, o direito do consumidor, a proteção do consumidor no nosso país é uma garantia constitucional, ou seja, todo mundo aqui, é um dever do Estado proteger o consumidor. Por isso que existe o PROCON, existem os juizados especiais, as delegacias do consumidor, o Ministério Público. E nós podemos dizer assim, ainda há um longo caminho, viu, Liliana? O consumidor ainda sofre muito aqui no nosso país. Nós vemos, por exemplo, que aqui no Brasil, hoje você compra um aparelho celular, apresenta um defeito, você quer trocar, é uma via crucis, né? Essas mesmas empresas fora do nosso país, em outros mercados, como o mercado europeu, o mercado norte-americano, você tem um produto lá, você apresentou ele no balcão, recebe outro na hora, não tem problema, na hora, não tem discussão. Nós precisamos chegar lá, mas também temos que dizer a verdade que muita coisa avançou. Claro. Muita coisa avançou. Pô, vamos tomar por base, doutor Drauzio, doutor Ricardo, doutor Rubens Cal. Há 20 e tantos anos atrás, sequer prazo de validade os produtos tinham. Hoje, a mera exposição de um produto com prazo de validade é crime pela legislação, entre outras coisas, né? Agora, precisamos avançar. O saque das empresas precisa funcionar, as empresas precisam saber ouvir melhor o seu cliente, o seu consumidor, dar atenção a ele, porque não faz sentido hoje o Estado tem que administrar um conflito que nasceu no âmbito de uma empresa privada que não soube ali dar voz e ouvir o seu consumidor, que tem que procurar, então, o Poder Judiciário, o PROCON, o juizado, enfim. Então, é isso que se espera. E, a esse propósito, me permita aqui destacar que na nossa Assembleia Legislativa, ontem foi aprovado um importante projeto de lei. Quero aqui dar os parabéns ao deputado Fernando Capês, porque é o autor do projeto, que agora segue para a sanção do nosso governador, e que prevê que as empresas mais reclamadas aqui no Estado de São Paulo, no cadastro de reclamações fundamentadas da Fundação PROCON, que é um dever legal também do nosso Código de Defesa do Consumidor, deverão manter afixado nos seus estabelecimentos esse ranking, esse cadastro, com o nomezinho dela lá. Isso é uma forma, primeiro, de dar mais poder para o cidadão, para o consumidor, porque a reclamação dele agora passa a ter um peso maior. A empresa vai se esforçar mais, portanto, para resolver dentro de casa o problema. E também
deixar claro e transparente quem é que lesa mais os consumidores. Então, quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor é um braço aí importante, né, nessa questão de ajuda a esse consumidor, já que o PROCON tinha quase 10 anos a mais, é isso? Já de existência? Sim, de 1976 para 91, já mais de 10 anos, mais são de 10 15 anos aí. Porque eu fiz a conta de 23 para 32. Isso, exatamente isso. E aí, o que acontece? A gente, como consumidor, tem que fazer a nossa parte também, indo até o PROCON, munido da nossa condição aí de sermos amparados por essa instituição que é muito benquista pela população, não é? Podemos reclamar da decisão do Supremo para o PROCON? Doutor Ricardo. Vai lá, doutor Ricardo. Se fosse uma relação de consumo, poderia, viu? Mas o senhor sabe que o PROCON é procurado pela população porque muitas pessoas veem no PROCON um porto seguro. Para muitas, e não é só para briga com marido e mulher dentro de casa. O PROCON, o nosso princípio é acolher. Ainda que não seja uma matéria de responsabilidade do PROCON, nenhum consumidor vai sair dali sem uma orientação. O senhor vai procurar aqui, vai para lá, mas ninguém sai de lá sem uma resposta. Muito bem. Olha, e vamos dar o acesso ao PROCON para aqueles que não têm em mãos aí. Você pode fazê-lo através da internet. Exatamente. Dúvidas, orientações, reclamações de compras pela internet, www.procon, com N de Nair no final, .sp.gov.br. Pessoalmente, nas unidades do Poupa Tempo Sé, Santo Amaro e Itaquera. E pelo telefone 151. Muito bem. Olha, o prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que facilitará a obtenção de alvará de funcionamento, como você tinha comentado aqui conosco. Então, foi aprovado, né, meu querido Rubens Fal? Foi aprovado, foi sancionado, agora precisa ser regulamentado. Quer dizer, se Deus quiser, em 60 dias, vigorará uma nova lei que tirará da clandestinidade, às vistas da legalidade, mais de 1.700.000 comércios da cidade de São Paulo. O que acontece? Muitas das nossas edificações foram feitas em outras vigências de leis da construção civil. E isso interrompe a obtenção do habite-se. O habite-se nada mais é do que a licença de habitabilidade. O habite-se ele é temporário, como o alvará ele é temporário. Essa é que é a realidade. O que as pessoas precisam ter é só a licença de funcionamento que é permanente. Então, nós fizemos um reparo nessa lei, trouxemos para uma realidade, para se fazer ideia do impacto. Nós temos mais de 2.400.000 registros no CNPJ e apenas 380.000 licenças de funcionamento dado pela prefeitura, tornando mais de 2.100.000 irregulares e que sofrem visitas frequentes da fiscalização do município, ligados às subprefeituras, dos agentes vistores. E por que essas pessoas passam ano, entra ano, décadas e continuam sem ter a sua licença de funcionamento? Eu gostaria aqui, inclusive, dessa oportunidade, de colocar 2 casos. Um deles é de um empreendedor, inclusive da Zona Norte, que começou fazendo lá doces e, de repente, cresceu o seu negócio e ele foi convidado, pela excelência do seu trabalho, a abrir franquias. Só que o governo federal, para emitir a permissão das documentações necessárias para os franqueados, necessita que ele tenha uma licença de funcionamento. Por outro lado, outros empreendedores e comerciantes menores colocam que há décadas que não têm o seu alvará, entram com o pedido é indeferido, e mesmo assim são submetidos anualmente à fiscalização com multas, desconforto, e que também não podem expandir o seu negócio. Qualquer convênio que você venha fazer, você precisa mostrar que você está regular. Então, isso traz para dentro dessa regularidade, dentro de uma legalidade, mais de 1.700.000 comércios na cidade de São Paulo. Não quer dizer que isso facilita, que isso dê margem para a insegurança. Por exemplo, quem lida com alimento precisa ainda das fiscalizações e do alvará expedido pela vigilância sanitária.
Quem tem atividades de periculosidade vai precisar de outros laudos, inclusive laudos de engenheiros técnicos e inclusive dos bombeiros. Isso não facilita o comércio aberto ou as casas de show, como nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul, que por falta de área de escape, por falta de material que não seja inflamável, por falta de ventilação, acabou lá num incêndio, num acidente ou provocado, vai saber. O que importa é que o resultado foi comovente, porque faleceram lá centenas de jovens. Essa lei não facilita as irregularidades no que tange a vigilância sanitária e muito menos na segurança da frequência do imóvel. Mas, hoje, um engenheiro, um escritório reconhecido, com laudo técnico de se responsabilizando pela habitabilidade, mais o laudo dos bombeiros, que vem da segurança em momento como esse de incêndio, por exemplo, que tem que evacuar o local com muita rapidez, dando o ok, ele já tem um registro automático, como o Kassab iniciou, através até da internet, dos seus registros da internet. Isso não dificulta a fiscalização. Isso não impossibilita que o fiscal continue fiscalizando, que é exercendo a função dele. Porque ele tem que avaliar se este laudo está dentro dos padrões reais, se não é um laudo fajuto, ou se as questões de segurança se mantêm vigentes. Até porque nós sabemos que há deteriorações e também há, através de falta de investimentos, e também há, de repente, a continuidade de uso de materiais que já não são mais usados. Por exemplo, há pouco tempo a Câmara proibiu o abesto, por causa da abestose, que é uma doença pulmonar que era usado em algumas fabricações de telhas. E tem que ter esta adequação na modernidade, na legalidade, preservando, claro, o bem-estar, a segurança e a saúde de todos nós. Então, facilita. No meu entender, o maior projeto deste ano da Câmara Municipal, maior do que ele será só o plano diretor, se vingar este ano, e o orçamento, e sensibilizamos de pronto o prefeito, que acatou a ideia, consultou a sua assessoria e realmente põe para total formalidade mais de 1,5 milhão, chegando a 1.700.000 comerciantes, que precisam expandir seus negócios, está dentro da legalidade, e sair de uma fiscalização muitas vezes errada, abusiva, que é daquelas que, no jargão aí, que já vem de anos, que vendem um pouco criam um pouco de dificuldade, muitas vezes para vender facilidade. Graças a Deus não é a maioria, né? Como tem os médicos aí que não são bons médicos e não devem manchar a classe dos médicos, como tem jurista que não são bons juristas, não devem manchar a classe, e como tem políticos aí que são maus políticos, também não deve manchar toda a classe política. Então, mas tem fiscais que fazem. Já visto aí vários noticiários aqui pela imprensa, pela mídia toda, nos últimos 3 meses, de muitos fiscais sendo aí, como diz no popular, né? Flagrados com a boca na botija, né? E assim, eles para coibir essas coisas. Então, foi um grande ganho para a cidade de São Paulo e uma conquista do PMDB. PMDB hoje na Câmara Municipal tem apenas 4 vereadores, mas são vereadores unidos. E estamos trabalhando firme lá, que sou eu, o Ricardo Nunes, o Jorge Rato e o Nelo Rodolfo. Então, eu agradeço a oportunidade de anunciarmos aqui, porque a população tem que saber. Principalmente aquele que vive de uma portinha aberta, que precisa estar regularizado, para poder lá estar aumentando e investindo nos seus negócios. Muito bem. Aqui conosco, ele que é coordenador do Programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o economista Ricardo Montoro, e a gente quer contar um pouquinho. Eu aprendi bastante com o secretário, dei o seu abraço a ele, viu, que esteve aqui conosco, contar aí da importância desse selo.
Então, primeiro eu queria cumprimentar o Rubens Calvo pela atitude, pela batalha que teve na Câmara, mostra o preparo do Calvo. Parabéns pela sua atuação. E eu acho que o principal nessa lei é combater a corrupção, né? Porque 1.700.000 estabelecimentos, com certeza, muitos deles seriam achacados para que pudesse dar o alvará de funcionabilidade. Eu agradeço muito a pergunta sobre o município Verde Azul. É um programa que foi instalado em 2007, né? E é um programa, eu poderia discorrer muito, eu vou resumir muito, que eu sei que nós estamos com o tempo contado. É uma parceria do Estado com os municípios, que descentraliza a questão ambiental e procura a participação da população. Então, nós definimos, né, o corpo técnico da Secretaria define 10 diretrizes como resíduos, qualidade do ar, educação ambiental, são 10 diretivas. Nós fazemos mais de 20 reuniões regionais, preparando todos os interlocutores das prefeituras para que nos mandem o material que comprova o cuidado ambiental que o município tem. Isso, no dia 10 de dezembro, vai ser uma grande cerimônia no Palácio, e vão ter aqueles que estão ranqueados e aquele que vai ganhar, né? O governador Geraldo Alckmin vai abrir o envelope. Então, nós estamos entrando agora, no começo de outubro, na fase de julgamento das ações que cada município exerceu. É um programa realmente que ganhou o prêmio Mário Covas de gestão, em 421, ele foi o primeiro, e que eu tive grande homenagem em ter sido convidado pelo governador e pelo secretário Bruno Covas para estabelecermos nesse programa, que era só um programa, uma coordenadoria. Hoje é uma coordenadoria do programa Município Verde Azul. É realmente uma coisa singela, não é obrigatória, mas está tendo adesão de mais de 540 municípios, faltando para o ano que vem. Eu quero ver se a gente estabelece a universabilidade desse programa, que é um programa ambiental, e a defesa do meio ambiente deixou de ser moda, né? Passou a ser a obrigação, e os municípios estão aderindo de forma muito, muito vigorosa. Tinha uma distância, né, entre a fala e a prática. Hoje nós estamos vendo bastante bem de perto. Qualquer município pode participar desse projeto? Todos devem participar, né? A participação significa somente enviar para a Secretaria do Meio Ambiente o nome do interlocutor e do suplente. Esse ano já acabou, né? É para o ano que vem. E nós vamos enviar para todos os municípios essas informações. Muito boa. E maiores informações também no site da Secretaria, eu imagino que possa contar lá, não? Exato. O site é Secretaria do Meio Ambiente.sp.gov.br. Muito obrigado por sua participação mais uma vez. Muito obrigada também a ele que esteve conosco, o Procurador de Justiça, doutor Drauzio Barreto, pela aula que nos foi apresentada aqui hoje. Muito obrigada, viu, doutor Drauzio? Não foi aula nenhuma, foi assim, uma participação coletiva aqui da sua qualificada mesa. Uma alegria estar aqui. Também ao doutor Paulo Arthur Góes, advogado e diretor executivo do PROCON, nosso agradecimento. E o meu também, mais uma vez, e essa foi uma mesa extraordinária. Muito bom. Nosso querido coordenador, né, que está lá do Programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nossos filhos agradecem, viu? Doutor Ricardo Montoro, obrigado. Eu que agradeço, fico muito contente com essa mesa realmente de alto nível e o assunto muito interessante. Nosso querido vereador Rubens Calvo, um abraço. Com certeza eu saio daqui engrandecido com o aprendizado que tive com a composição dessa mesa e dos reconhecidos de serviços prestados aqui. Dois grandes juristas e um homem idealista, que é maravilhoso aqui, meu amigo pessoal. Gente que fala fica por aqui, lembrando que tem direção do jornalista Fausto Camunha, diretores de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.